Prezada estudante, prezado estudante do curso de licenciatura em inglês. Dando continuidade aos estudos de filosofia da educação, nesta videocomunicação vamos abordar o problema ético e axiológico presente nas relações e ações humanas. Também vamos abordar a questão dos valores nas práticas pedagógicas e a dimensão ética na profissão docente. Nesta comunicação, farei uma breve introdução e distinção sobre os temas da ética, moral e valores. E, na sequência, abordarei a questão da ética na profissão docente, onde trarei alguns pontos que nos ajudarão a pensar a dimensão ética como um elemento qualificador do trabalho docente. Na sequência, passo a fazer uma introdução aos conceitos de ética, moral e valor. O conceito de ética deriva do vocábulo grego ethos, cuja noção pode ser compreendida em dois sentidos. O primeiro sentido de ethos, como costume, modo de ser que procede da vivência comum dos princípios, valores, normas, leis e hábitos que expressam a ideia de bem, o bem no sentido universal, que é partilhada pelos membros de uma coletividade, uma comunidade, um povo, uma etnia ou mesmo uma civilização. E o segundo sentido de ethos é aquele sentido de hábito. O hábito pode ser compreendido como a constância no agir de um indivíduo por meio do qual este incorpora à sua personalidade aquele ideal de bem, no sentido de virtude. E o efetiva por meio de ações, sempre perguntando pelo sentido delas. Vinculado ao conceito de ethos, temos o conceito de praxis, que deve ser entendido como ação baseada em uma reflexão, ou seja, o sujeito pensante dá intencionalidade às suas ações e relações. Para a compreensão do sentido de ethos, associa-se o conceito de oikos, que para os gregos significava a noção de que o mundo é uma grande casa. Ethos unido a oikos nos levará à compreensão de que são os critérios que utilizamos para decidir nossas ações visando o bem desta grande casa em que habitamos. É a morada do homem, um sentir-se em casa. E só para reforçar esse sentido grego, é muito discutido em Aristóteles, quando ele pensa a ética sempre voltada para a cidade, para a polis. O sentido último da ética é a felicidade da polis. De modo geral, a ética pode ser compreendida como ciência da praxis, é o estudo geral do que é bom ou mal, mas não define regras. É a condição humana que possibilita questionar a moral instituída na sociedade, visando a sua transformação e atualização. A busca da realização do bem comum, fundado em valores que são sempre públicos. A inteligibilidade da ação virtuosa, como reflexão sobre a vida concreta dos homens que constroem a si mesmo como existência para o bem. Diferenciando ética de moral, brevemente faço alguns apontamentos sobre a moral. Então, moral deve ser compreendida como um conjunto de regras não escritas que regulam a conduta e as relações humanas. A moral designa valores de ordem pública que permitem o convívio. Estabelece regras que são assumidas pela pessoa como uma forma de garantir o seu bem viver. Designa o que é segundo o costume. A moral também pode ser compreendida como conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupos ou pessoa determinada. E associado aos conceitos de ética, moral, temos o conceito de valor. Valere, do latim, possui o sentido de atribuir valor, qualificar um objeto ou uma ação. O valor e o valioso são muito mais evidentes na dimensão econômica, mas também se referem ao valor moral. Podemos falar de coisas valiosas e de atos humanos valiosos.
Também podemos atribuir valor a atos políticos, jurídicos, pedagógicos, econômicos ou aos bens e objetos da natureza, etc. O importante é termos clareza de que nada vale por si mesmo, mas sempre são valores estabelecidos pelos homens e que vale para os homens. Exemplo: alguns objetos possuem valor sentimental, alguns alimentos possuem valor para a saúde, outros objetos possuem valor de utilidade. Algumas relações ou ações possuem valor pedagógico, como o diálogo, a disciplina e a autonomia, por exemplo. O problema ético torna-se fundamental para pensarmos o comportamento humano. A chamada questão ética, ou seja, a chamada ao ser humano para posicionar-se e dar uma resposta por sua iniciativa própria, não sendo condicionada inteiramente pelo curso natural das coisas. É a decisão fundada na deliberação do homem e que acarreta responsabilidade pelos próprios atos. Vinculado à necessidade da ética, temos a questão ou o problema da liberdade. A liberdade é a condição para a responsabilidade moral. Os atos morais são aqueles realizados com responsabilidade pessoal, ou seja, o sujeito não ignora nem as circunstâncias e nem as consequências de sua ação. Para Aristóteles, o homem é princípio motor de sua ação. Ele é responsável pela ação e pelas suas consequências. Sobre essa questão da relação da ética com a questão da liberdade, passo a fazer algumas considerações. Existe um debate histórico na filosofia sobre a questão da liberdade e da contingência da ação moral. De um lado, a possibilidade de decidir e agir livremente, e de outro, somos parte de um mundo casualmente determinado. O problema que se apresenta, portanto, é o da relação entre necessidade e liberdade, ou mais claramente, as relações de determinação causal do comportamento humano e a liberdade da vontade. Somente vou anunciar que existem 3 teorias sobre esse problema da liberdade e da ação por necessidade. A primeira teoria é que compreende o sujeito, é a que compreende que o sujeito possui uma liberdade incondicional para a ação moral. Os principais representantes desse pensamento são Aristóteles, Kant e Sartre. A segunda teoria é a da liberdade condicionada, ou seja, o sujeito moral faz parte de uma totalidade maior que, por determinações da natureza, das condições materiais e históricas, agirá por necessidade ou por contingência. Os principais representantes desse pensamento são os filósofos Spinoza, Hegel e Marx, que, embora enfatizem aspectos diferentes em suas teorias, têm em comum a compreensão de que a liberdade humana precisa ser compreendida sempre em relação a uma totalidade que condiciona a moralidade das pessoas. Uma terceira teoria sobre a questão da liberdade e da necessidade é aquela que compreende a liberdade como possibilidade objetiva, ou seja, as condições naturais, culturais e psíquicas são elementos que cada sujeito carrega consigo, mas que pode mobilizar sua vontade numa dada situação concreta e mudar o curso ou a situação vivenciada. Liberdade é entendida como a capacidade de perceber as possibilidades e o poder para realizar aquelas ações que mudam o curso das coisas, dando-lhes outro sentido ou direção. De acordo com Chauí, que identificou a tensão entre liberdade e necessidade no pensamento de vários filósofos, a liberdade é consciência simultânea das circunstâncias e das ações que, provocadas por tais circunstâncias, nos permitem ultrapassá-las. Movemo-nos em meio a essas circunstâncias, que não foram escolhidas e nem determinadas por nós, mas temos capacidade de decifrar e interpretar o presente, e visualizarmos possibilidades objetivas, aberturas para novos sentidos de moralidade, em função do que está dado. Não vou me alongar nesse assunto, pois será aprofundado durante as atividades preparadas para a disciplina.
O segundo tema, a segunda questão abordada pela disciplina, é a questão do desenvolvimento do juízo e do comportamento moral. Quero ressaltar a importância do tema para a escola e para os seus educadores, uma vez que é no espaço e no tempo da escola que as crianças poderão ter experiências pedagógicas que permitirão uma formação na dimensão ética ou moral, idealizadas pelo projeto educativo de cada escola. Como se dá o desenvolvimento do juízo e do comportamento moral? São processos empíricos, inatos ou interativos? A escola tem dedicado uma atenção especial sobre esses processos formativos? Temos que atentar para a realidade de que todos os espaços e atividades educativas estão perpassados por princípios e valores. A todo instante, estamos atribuindo valor às relações e às ações de todos os sujeitos educativos. Vamos considerar a articulação entre a razão e a afetividade, ou seja, o campo das paixões, como dois elementos determinantes para o desenvolvimento do juízo e do comportamento moral. A mitologia, a literatura e a própria filosofia são ricas na apresentação de personagens que ora incorporam a paixão como força avassaladora, força que mina as tentativas da razão para salvaguardar a retidão moral das ações. Ou então, alguns personagens incorporam a razão como força determinante para suas relações e ações morais. Esses personagens são profundamente humanos e revelam nossa condição. A tensão, o confronto entre a afetividade e a razão, fato que não devemos negar para compreendermos o desenvolvimento do juízo e do comportamento moral. Para Immanuel Kant, o respeito pela lei é exclusivamente um produto da razão. Segundo ele, a razão move a vontade por um princípio inato. É o imperativo do dever e não do querer. Kant chama-o de imperativo categórico, significando que a pessoa, internamente, pela sua consciência, independente do meio em que vive, sempre sabe o que deve fazer. Contrariamente a Kant, o sociólogo Émile Durkheim afirma que não pode haver ação sem o elemento da desejabilidade. O afeto, que é mais forte, não pode ser reduzido a uma expressão da razão. No sentimento do sagrado, por exemplo, ele identifica o respeito pela regra como um misto de amor e medo, guiado pela razão, mas movido pelo sentimento. Jean Piaget, de certa forma, concorda com Durkheim quanto à moral da heteronomia, onde o respeito pelas regras morais é inspirado pelo sentimento de medo e amor ao sagrado. Porém, quando se propõe uma moral autônoma, que implica no respeito mútuo, esses sentimentos desaparecem. Num processo de desenvolvimento gradual, que vai da heteronomia para a autonomia, Piaget afirma que o sentimento racional da necessidade é determinante para o agir moral autônomo. Ao contrário de Kant, Piaget entende que as estruturas racionais e o desenvolvimento moral seguem a mesma lógica, ou seja, são frutos da construção psicológica, cujas disposições já estão presentes na criança desde pequena. Não é a coação, nem as determinações ou imposições externas que vão conduzir o desenvolvimento moral, mas sim um processo de cooperação e interação entre a criança e o seu exterior, que vão conduzi-la a uma compreensão subjetiva sobre a necessidade das normas morais. Passo agora para a apresentação introdutória do próximo tema, que é a questão dos valores e da ética nas relações pedagógicas e a ética na profissão docente. As questões da praxeologia e da axiologia, ou seja, das intencionalidades e dos valores que estão presentes nas ações humanas e a necessidade de fazermos escolhas conscientes sobre quais valores e princípios
irão mediar nossas práticas educativas, é imprescindível para a formação docente. Esse é um campo de ação sobre o qual os educadores precisam ter muito esclarecimento, pois não se pode fazer uma boa educação escolar sem ter clareza de suas intencionalidades, dos princípios e valores que irão ser incorporados nas experiências formativas oferecidas aos discentes. Além de compreendermos a prática pedagógica em sua dimensão formativa para a condução ética e a decorrente necessidade de apontarmos intencionalidades do projeto pedagógico, praxeologia, portanto, precisamos exercitar nossa capacidade de identificar e problematizar ou mesmo propor alguns valores que julgamos necessários para a relação pedagógica na qual estaremos envolvidos. E como forma também de qualificarmos a ação pedagógica, ou seja, a clareza quanto à definição de princípios, valores, poderão qualificar a ação pedagógica. Outra questão que será discutida é a ética na profissão docente, onde a partir de alguns referenciais, especialmente da autora Terezinha Azeredo Rios, vamos compreender que a ética é uma dimensão que perpassa todas as outras dimensões que constituem o trabalho do profissional da educação. Como poderemos atribuir o adjetivo de competente a um docente? Logo de imediato se apresenta a necessidade de avaliarmos, ou seja, de atribuirmos valor a seu trabalho, ao seu comportamento, atitudes em relação a uma série de requisitos. Entre esses requisitos, podemos destacar a dimensão técnica, política, relacional ou afetiva, a sabedoria nas relações interpessoais. Todas essas dimensões são fundamentais para julgar o trabalho docente como competente ou não. Mas a dimensão da ética perpassa todas essas, e a ética diz respeito a fazer bem feito o dever, ou seja, executar ou realizar o trabalho com excelência, com a máxima qualidade ou virtude. Portanto, não poderemos avaliar ou qualificar o trabalho docente sem considerarmos a dimensão ética no contexto de sua ação. Passo agora a fazer um comentário final. E como você percebeu, os temas e as questões provocadas por eles são muito instigantes e necessárias para quem pretende atuar e discutir sobre a formação na perspectiva da ética. A identificação e a problematização dos valores que perpassam as práticas pedagógicas e o trabalho docente também são de extrema importância, se queremos atuar de forma consciente e crítica em relação às intencionalidades e valores que vamos praticar em nossas mediações pedagógicas. As atividades propostas, as questões, os problemas propostos para o desenvolvimento da disciplina vão possibilitar a você uma maior aproximação e compreensão das temáticas. Bons estudos!